identidade. Hoje a nossa geração tem vivido uma crise de identidade. E quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade em Deus, tudo isso é transformado. E só um jovem entendendo essa identidade dele em Deus, ele pode transformar um estado, uma nação, até continente. Isso é muito forte. Então hoje nós vamos falar sobre o propósito da nossa criação. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Tem alguém que gosta de Bíblia aí? Meu Deus! Gênesis capítulo 3, versículo 8. A nossa criação é a nossa queda. Depois, lá no grupo, a gente vai mandar o slide dessa ministração para quem quiser acompanhar as referências bíblicas. Gênesis 3, versículo 8. Vou ler aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Até aqui. O Senhor ele nos criou para uma íntima e profunda comunhão com Ele. Esse é o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Eu sempre gosto de falar isso. Eu li o livro do Alessandro Vilas Boas, Quem é Jesus? Alguém que já viu esse livro? Acredito que algumas pessoas. E ele fala sobre o nosso propósito de ser criado para ter uma íntima comunhão com Deus. E eu li esse texto porque eu não preciso falar do que Adão e Eva fizeram. Eles desobedeceram, eles pecaram. E nesse versículo, quando eles escutam a voz do Senhor, porque o Senhor descia do jardim, a viração do dia, eles escutaram a voz do Senhor, e o que eles fizeram? Versículo 8 diz: e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Então, quando nós temos intimidade com Deus, nós se alegramos de estar na presença de Deus. Mas quando a desobediência entra, o que nós fazemos? Se escondemos. Então, Adão escondido e o Senhor chamando. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Se nós pararmos para refletir esse texto, eu creio que eles tinham uma íntima comunhão. E essa comunhão foi quebrada, ela foi destruída pelo pecado. E então, Adão se escondeu, porém o Senhor estava no mesmo lugar. Adão estava escondido, mas Deus estava no mesmo lugar. E é assim que acontece hoje com a nossa geração. Por causa da identidade que muitos não têm, eles desobedecem ao Senhor. Eles acabam se escondendo de Deus. Para trazer para a realidade das escolas, onde nós vamos alcançar jovens, você vai conversar com jovens que vão dizer: eu dançava na igreja, o meu pai é pastor, eu cantava na igreja. Você vai olhar para ele e vai falar: mas como assim? Porque você saiu? E ele vai te contar o propósito, o motivo que ele saiu. E nós precisamos entender que o Senhor nos chama. Vamos ouvir esse chamado e correr para os braços do Senhor, porque Ele tem graça e misericórdia para nos perdoar. Amém? Deus me criou para ter comunhão com Ele, e esse relacionamento só pode ser afetado pelo pecado. Quem quiser anotar, por favor. Por conta do pecado, o homem se afasta de Deus, se esconde do seu Criador. Quando nós temos prazer de estar na presença de Deus, quando nós pecamos, nós ficamos tristes e logo queremos se consertar diante do Senhor. Mas quando nós estamos entregues às nossas paixões, às nossas vontades, tudo isso é diferente. Então anota esse primeiro ponto, Gênesis capítulo 3, versículo 8. E aqui eu fiz uma observação: quantas vezes fugimos de Deus? Ou só eu que fugi de Deus aqui alguma vez? Só eu? Acho que não. Acho que tem alguém que fugiu também. Acho que tem outras pessoas que já fugiram do Senhor. Eu vou pedir para levantar a mão, mas eu já me escondi de Deus. Olha lá, o pessoal está levantando. E lá no meu quarto ele ia me buscar. Deus é maravilhoso. Ele nos encontra no meio da nossa sujeira. Quantas vezes fugimos de Deus? E Ele continua nos chamando. Que amor é esse? Quem pode glorificar o Senhor? Você quer o mais? Vamos glorificar o Senhor porque Ele é bom. Amém?
Agora a gente vai falar sobre a nossa identidade no mundo, porque o pecado nos dá uma identidade. Então, vamos lá para Gálatas. Gostaria que todos acompanhassem comigo na Bíblia. O que você puder anotar, anote. E depois da aula, o que você puder compartilhar com alguém, compartilhe. Porque eu creio que o Senhor vai ministrar está ministrando os nossos corações. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Alguém pode ler para mim? Gálatas 5. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Era só 19? Você pode ler até o fim do 21, por favor. Coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Acho interessante esse final, não herdarão. Porque todas essas obras que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, não são obras que os filhos de Deus vivem na prática delas. Porque Cristo, Ele nos tira da escuridão e nos leva para a luz. Então, em algum momento da nossa vida nós podemos ter se prostituído, andado na impureza, na lascívia, na idolatria, mas Cristo, Ele nos transforma. E Ele nos dá uma identidade de filho. Olha o que dá a entender no final. Os que cometem tais coisas não herdarão. Herança é para filhos. Então, pelo sangue de Jesus, nós podemos ser filhos de Deus. Ter a herança do reino dos céus. Mas quem vive nessas práticas, infelizmente, será condenado. Olha, eu quero perguntar e vocês me ajudam. Quem comete a impureza, o que ele é? Impuro. Quem mente? Mentiroso. Quem é idólatra? Ou quem idolatria é idólatra? E a feitiçaria? Feiticeiro. E a prostituição? E a inveja? Eu coloquei também aqui a lascívia, que é a sensualidade. Vocês vão ver no slide que eu coloquei, muito presente nas redes sociais. Eu quero falar sobre isso um pouco, trazer para o nosso contexto do que nós vamos ver nas escolas no nosso dia a dia. Todos bem-vindos? Vamos lá. Quando eu cometo um pecado, aquele pecado me dá uma identidade. Então, a impureza, a prostituição, nós recebemos uma identidade por causa daquele pecado. E eu estava falando aqui agora sobre a lascívia. A lascívia está muito presente nas redes sociais. Eu acho que não é só eu que já me assustei com o perfil de alguns crentes. Eu acho que não só eu. Na internet. São fotos, são vídeos, são memes até, que levam a tender para o lado da impureza. E nós somos representantes não do projeto Aviva nas escolas. Nós somos representantes do reino de Deus. Então, nós precisamos prestar atenção nesse comportamento. Muitas vezes nós observamos jovens que têm potencial, mas eles se entregam. E eles recebem essa identidade. Não adianta saber tocar, não adianta saber cantar ou pregar. O importante é se o Senhor está comigo ou não. Está ficando atualizado, hein? Glória. Vamos lá. Obrigado, irmão. O que importa é se o Senhor está comigo ou não. Eu quero dizer para nós que vamos entrar nas escolas, vamos tomar cuidado com o nosso relacionamento com os alunos, vamos tomar cuidado com o nosso relacionamento entre nós no projeto. Eu acredito que o Senhor vai nos enviar para fazer missões, amém? Amém. Em outros estados, em outras escolas, universidades, países, e eu creio
Só que para que isso aconteça, nós precisamos ter um comportamento santo, sermos jovens santos. Então, essas identidades, elas não podem nos acompanhar. Então, a lascívia, que é a sensualidade, ela não pode estar no meio da nossa juventude. Então, vamos prestar atenção nas conversas. Eu vou ser bem direto aqui, eu creio que tem jovens maduros para ouvir o que eu vou falar, tá bom? A gente vai ministrar numa escola, vamos respeitar os alunos, eu vou respeitar as meninas vão respeitar os meninos, vamos manter um respeito, para que isso não se torne prejudicial para nós. Porque se o nosso testemunho, se o testemunho desse projeto for manchado, eu não me importo tanto, o Aviva, não, eu importo com o testemunho de Cristo, o testemunho de um jovem santo. Essa é a nossa preocupação. Projetos podem nascer e podem morrer, mas o reino de Deus, ele é eterno. E você faz parte desse reino. Então, tome cuidado. Repreenda da sua vida essas identidades, da impureza, da lascívia. Repreenda da sua vida. Vamos continuar aqui. Eu coloquei, se você puder anotar, os jovens que não têm conhecimento da sua identidade em Deus tentarão se preencher com as paixões da mocidade e nunca terão o que tanto buscam, satisfação completa. Os jovens que não têm conhecimento da sua identidade em Deus tentarão se preencher com as paixões da mocidade e nunca terão o que tanto buscam, a satisfação completa. Quem aqui já se sentiu vazio? Eu começo. Eu creio que todos nós. E essas identidades, elas nos levam a se sentir dessa forma. A prostituição, eu posso falar aqui hoje sobre a pornografia, que foi algo que eu já lutei contra. E o sentimento quando nós assistimos filmes pornográficos e assistimos conteúdos que nos deixam impuros é o pior possível. E nós não podemos conviver com isso de uma maneira oculta. Eu pedi ajuda para pastores, para amigos, e pedi oração, porque eu sei que tem graça de Deus para a minha vida e para a tua vida. E perdão de Deus para todas as nossas impurezas. Nós só temos que se arrepender. Então, se você está precisando tratar alguma área da sua vida, busque a presença de Deus. Peça a sabedoria do Senhor para conversar com uma pessoa. Obviamente, você não vai abrir sua vida para qualquer um, amém? Vamos lá? Mas nós precisamos conversar sobre as nossas fragilidades e precisamos vigiar o máximo para que isso não se torne uma rotina nas nossas vidas. Porque a santidade nos dará poder. Você crê nisso? Amém. A santidade nos dá poder. A santidade nos dá autoridade. E aí o primeiro ponto é o seguinte: a identidade do mundo é escravo. Então o jovem que está em todas essas obras que a gente leu, não vou falar todas de uma por uma, mas a gente entendeu? Ele é um escravo. A irmã, né? Meu Deus do céu. A identidade do mundo é escravo. E qual o destino de quem tem essa identidade? Alguém pode me dizer? Morte. Da condenação. Muitas pessoas hoje não creem mais no inferno. Eu já vi aí até pessoas falando que a vida o inferno não é uma condenação eterna. E muitos estão dando ouvidos a essas doutrinas para viver do jeito que quer. Mas nós sabemos que Cristo nos livra da condenação e nos dá a vida eterna. O versículo talvez mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse não pereça. Será o que significa esse não pereça? O inferno. Porque o crente perece muito, né? Acho que você pode testemunhar isso aí. O crente ele padece muito, mas Jesus nos livra da condenação eterna. Quantos irmãos já perderam a vida pelo testemunho de Cristo? Eles pereceram, mas eles têm a vida eterna. Então se alegrem porque você é salvo pelo sangue de Jesus. Aleluia. Essa é a sua identidade. Então, tem um versículo, Apocalipse 20, versículo 15, para a gente ler. E as pessoas que têm essa identidade, uma identidade do mundo, uma identidade que o pecado nos coloca, mas serão infelizmente condenadas. Alguém lê para mim Apocalipse 20, 15, por favor.
que a Bíblia diz ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Isso é uma verdade. Então não vamos brincar pensando que pecado não tem consequência para ele. Eu ainda não morri, mas eu já senti já nos corpos a consequência do pecado. Vou contar uma história rapidinho aqui. Questão de obediência. É bem simples. Um dia a gente ia ter uma reunião de evangelismo lá no meu amigo, lá no Esperança. E aí eu ia de moto. E a minha mãe falou: meu filho, leve a identidade. E eu: não, mãe, eu só vou subir na moto e vou descer. Preciso levar a identidade. E aí, lá vai eu, com o meu primo de moto. Não deu 5 minutos. Quem aparece? Polícia, né? Vocês sabem, vocês são por dentro. E aí, eu nunca tinha acontecido aquilo comigo. O policial girou o carro, já desceu. Desce, bota a mão na cabeça. E eu: identidade? Não estava no bolso. Em cima da cama, filho. Aí eu fui pôr a mão aqui pra ver se tava. Aí o policial: quer tomar um tiro? Aí eu: na cabeça de novo. Meu Deus do céu. O Senhor me deu um livramento porque não precisou de identidade naquele momento. Ele falou com o meu primo que estava dirigindo. Só que eu fiquei pensando: meu Deus. A minha mãe disse, insistiu. Eu desobedeci ela de certa forma, porque eu deixei em cima da cama, não me lembrei de pegar. E eu poderia ter me prejudicado, sim ou não? Sim. Podia. Então vamos obedecer os nossos pais, as nossas mães, os nossos pastores. É sempre bom, evita bastante coisa, né? Depois eu fiquei o dia todo me tremendo, foi um negócio. Mas Deus é bom. Vamos lá, vamos para o segundo ponto. A nossa identidade em Deus. Vamos lá. Cristo é o nosso Salvador, o caminho que nos leva a Deus. E no seu sacrifício, morte e ressurreição, temos acesso a uma nova identidade. Temos acesso a uma nova identidade. Ele está vivo. Amém? A minha identidade está nele. Uma identidade eterna. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 3, no versículo 17. Alguém lê para mim, por favor? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 17, por favor. E em seguida uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, a quem muito me agrada. Da onde que vinha a voz? Dos céus. O que a voz dizia? Este é meu filho amado. Olha de onde vem a identidade de Jesus. Do céu. Então quem vive na obra da carne, vive no pecado, ele tem uma identidade da terra. Mas quem vive em santidade e em pureza, pelo sangue de Cristo, nós podemos alcançar isso. A sua identidade é do céu. Você é do céu, meu amigo. Você é cidadão do céu. Deus é maravilhoso. Porque viver para as nossas vontades é muito vazio, é muito de Deus. E nós vamos encontrar jovens que estão com uma identidade pecado. E o amor do Senhor vai alcançar eles através de nós. Então eles terão também essa identidade de filho. Nós sabemos que Jesus recebeu essa confirmação de Deus, essa voz do céu, quando ele estava sendo batizado por João, no capítulo 3. Nós sabemos também que através dele nós podemos nos tornar filhos. Então Jesus é o Filho de Deus. E através dele nós somos os filhos de Deus. Amém? Jesus é o Filho de Deus. Agora a gente vai falar sobre João Batista. E aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. João Batista, ele entendeu a identidade dele. Tá bom? Vamos lá para Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, versículo de número 13. Esse eu vou ler. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João.
Eu acho isso aqui muito interessante, porque o anjo anunciou o nome de Jesus a Maria, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o anjo anuncia também o nascimento de João e também dá um nome para ele, uma identidade. O significado do nome João é o Senhor é gracioso, o Senhor dá graça. E Isabel e Zacarias alcançaram a graça do Senhor já na velhice. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, essa identidade de João Batista também vem do céu. E se a identidade dele vem do céu, a sua missão também. Então, a missão de João Batista veio do céu. E a gente vai falar daqui a pouco sobre a profecia de Isaías a respeito de João. E uma coisa que eu acho incrível é porque essa profecia a respeito dele, voz do que clama no deserto, foi profetizada por Isaías quase 8 séculos antes de João nascer. Meu Deus. Então, esse homem ele veio com um propósito eterno. E ele sabia a identidade dele. Mas vamos continuar lendo aqui o versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ele é o único na Bíblia, tá? Você pode procurar. Ele é o único. Esse cara ele é diferente, ele é especial. Eu me perdoe se falar esse cara com ele, que ele é diferente. João Batista é o único na Bíblia a ser descrito como cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O único. Tem homens cheios do Espírito Santo, mas desde o ventre da mãe eu não vi na Bíblia. Ele era diferente. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Agora, no versículo 17, onde eu quero dar uma ênfase. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o povo bem disposto. Observe, a mensagem de João Batista iria converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. É uma mensagem que transforma. Então, se nós pregarmos a mensagem que João Batista pregou nas escolas, as escolas serão transformadas. Amém? Nós iremos pregar essa mensagem nas escolas. Porém, para pregar essa mensagem, tem que se separar. Tem que buscar ao Senhor de uma maneira diferente. Vamos abrir agora em Isaías, por favor, para a gente falar um pouco da profecia de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 13. Alguém lê para mim, por favor. Pois o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o erro vereda a nossa Deus. Amém. Essa profecia, imagina, quase 800 anos antes dele nascer, o Senhor já estava declarando, liberando o seu nascimento e o seu propósito. E João Batista, ele provavelmente ele cresceu em um ambiente para que ele pudesse se adaptar ao deserto. E ele é um pregador diferente, porque ele não começa o seu ministério em Jerusalém. Ele começa o seu ministério no deserto. E o deserto da Judéia. Eu estava lendo um pouco sobre o deserto da Judéia e não era um lugar tão agradável. Você lembra das vestes de João Batista? Quem sabe como era a veste dele? De pelo de camelo. E a comida era boa marmita que o João Batista mandava? Não era tão boa. Então ele cumpriu seu ministério em um deserto. E eu acho incrível, é porque o templo naquela época estava corrompido. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes estavam corrompidos. E o povo saía da cidade para ouvir o deserto. Meu Deus. É porque quando alguém recebe do Senhor uma voz, uma vocação, essa pessoa atrai multidões para a presença do Senhor. Eu creio que você recebeu do Senhor essa voz, essa vocação, para ser um jovem diferente, para ser um jovem santo. Eu acredito nisso. Então,
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nossa cruz. A mensagem dele é endireitar o caminho para que Jesus viesse e anunciasse a sua mensagem. O que João Batista fez? Ele não só preparou o caminho como nós achamos, pregando a mensagem do arrependimento. Ele também teve um grande privilégio. E assim, eu não gosto de comparar muito, mas eu acho que foi um dos maiores que algum homem poderia ter batizado o Senhor Jesus. Assim, eu acho, eu não sei, eu até me arrepio aqui, meu Deus do céu. Mas ele era diferente, ele era separado. Então o Senhor o honrou muito. E ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo. Glória a Com Deus. fogo. Ele era profeta, ele profetizou até a descida do Espírito Santo. Ele era profeta. Então, nós sabemos que um homem, quando reconhece a sua identidade, ele opera maravilhas através do poder de Deus. Abra sua Bíblia agora em João, por favor. A gente vai ver que João Batista ele tinha convicção da sua identidade. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo de número 19, eu quero que alguém leia para mim. Esse é o mandamento, esse é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Pode continuar, por favor. Confessou, não negou, e disse: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então, quem és tu? Tu és Elias? E disse: não sou. És um profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Ele sabia a identidade dele. Ele tinha certeza. Eu fico imaginando a autoridade que ele tinha na mensagem, porque João Batista ele não fez milagres. Você pode ler e pesquisar, ele não fez milagres. Os apóstolos fizeram, mas João Batista não. Ele testificou de Cristo de uma maneira tão ousada e tão poderosa que as pessoas pensavam que ele era o Cristo. E o que me desperta para esse texto é quando eles perguntam quem ele é. Quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Agora eu vou fazer essa pergunta para você. Recebe aí. Que dizes de ti mesmo? Qual é a tua identidade? O que você diz de você mesmo? João Batista ele tinha uma certeza. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E onde que está a identidade de João Batista? Quem trouxe Bíblia, levanta. Aqui está a tua identidade. Na palavra de Deus. Amém? Aleluia. A identidade está aqui. João Batista sabia, e ele ainda cita, como disse o profeta Isaías. Ele sabia que, de fato, ele era aquele homem. Agora vamos lá, gente, vamos pensar aqui, vou abrir um parênteses, eu gosto de viajar um pouco na Bíblia. Nós sabemos que recebemos do Senhor essa palavra e podemos receber textos sobre a nossa vida, a igreja, os cultos, amém. Mas João Batista ele sabia que um texto específico do livro que os profetas escreveram era falando exclusivamente, especificamente sobre ele. Privilégio, meu Deus. Um texto específico falando de um homem. E esse homem que recebeu esse texto tinha certeza de que a Bíblia estava falando sobre ele. A palavra de Deus revela quem você é. Então creia nessa identidade que o Senhor derramou sobre a tua vida. Porque essa é a identidade verdadeira. Versículo 27, quem pode ler para mim? Do mesmo capítulo. Este é aquele que vem após mim, que antes de mim, porque eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Quem tem uma identidade em Deus e na palavra se torna humilde. Então, dentro das escolas, nós vamos levar humildade.
se Deus usar cada um de nós aqui para pregar numa escola e 200 jovens aceitarem a Cristo. Eu sei em nome de Jesus. Bem, Nós iremos continuar humildes, porque nós sabemos que recebemos do Senhor uma vocação. E essa vocação Ele nos entrega, mas a glória é dele. Os dons é dele. Então não se confunda em nenhum momento. O Senhor Ele vai proporcionar grandes honras para nós dentro das escolas, através da nossa humildade. Escreve isso, por favor. Eu preciso ser humilde. E tem pessoa que diz assim, eu sou humilde, mas a soberba lá dentro está batendo. Meu Deus. Então nós precisamos de humildade. Nós precisamos. Eu sei do que eu estou falando, porque às vezes Deus usa a gente pela misericórdia e a gente fica grandão, né? Eu sou o pregador. Se eu falar é forte, o negócio acontece. Não acontece nada. Não acontece nada. O Senhor é misericordioso. E glória a Deus por isso. Então, Maria, por favor, deixa eu só colocar aqui para a gente continuar. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Eu gosto de usar referências para a gente entender. Mateus capítulo 3, versículo 1. Quem pode ler para mim? Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Amém. Então, anota isso. Tendo certeza da minha identidade, eu tenho certeza da minha mensagem. Tá bom? Então, se você tiver certeza da sua identidade em Deus, você não vai ter dúvidas da mensagem que você vai carregar. Agora, se nós não tivermos certeza da nossa identidade em Deus, qualquer ateu vai dar uma PI nós nas escolas. Meu Deus. Qualquer ateu vai bagunçar com a gente, vai fazer assim na nossa mente. Está repreendido, meus irmãos. Mas se eu não tenho a certeza da minha identidade em Deus, Ele me convence de que eu vim do macaco. E isso aí é forte, misericórdia. Ele me convence. Então isso é terrível. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Então tenha convicção da mensagem que você vai pregar nas escolas. Uma mensagem de arrependimento. E quem vai pregar uma mensagem de arrependimento precisa se arrepender primeiro. E é aqui que eu quero falar um pouco sobre a nossa experiência de jovem, eu vou ser bem direto. Todos nós aqui estamos lutando contra algum pecado. E esse pecado tenta roubar a nossa identidade. Nós temos a certeza da nossa identidade. Deus já declarou na sua palavra, porém, é um deslize, é um vacilo que fica na nossa mente nos acusando. A gente está querendo dormir e fica lá. Tu não presta. Tu é isso. Você é aquilo. E nós precisamos ter uma convicção da nossa mensagem, porque eu quero te dizer que nas escolas, o que perguntaram para João Batista, vão perguntar para nós. Que dizes de ti mesmo? Qual é o teu testemunho? As obras antigas ficaram mesmo para trás. E nós seremos questionados. Muitos de nós somos atormentados pelo nosso passado, mas eu quero te dizer que você tem uma nova identidade. Aleluia. E essa identidade é a sua identidade eterna. Ela não vai mudar nunca mais. Ao menos que você se entregue às paixões. Mas eu creio que nenhum jovem que está aqui vai se perder. Você vai levar milhares e milhares aos pés do Senhor. Amém? Então, quem é cheio do Espírito Santo anuncia arrependimento. Anota isso, por favor. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vai anunciar uma mensagem de arrependimento. Quem é cheio do Espírito Santo? Mateus, capítulo 3, e o versículo 8. Vamos lá? Alguém pode ler? Mateus 3, 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem que ele pregava. Para que eles produzissem frutos dignos
de arrependimento. A palavra de Deus é uma semente. E quem recebe essa palavra e vive essa palavra, produz frutos. Nós sabemos que não é do dia para a noite. Eu já estou pedindo ao Senhor que me quebrante mais, porque eu sei que tem coisas que precisam ser mudadas. Eu creio que não só eu, pessoas aqui estão enfrentando a mesma coisa. Às vezes é uma conversa que nós estamos tendo, a gente fala uma palavra e já... Por que eu fiz? Às vezes é uma brincadeira que a gente se envolve com uma facilidade. Eu acho que não é só eu não. A gente se envolve, aí pensa que não, estou conversando moralidade e nós lá com um sorriso aqui, ó. Desse tamanho. Misericórdia. Nós precisamos levar no testemunho que a nossa identidade nos deu. Você é filho de Deus. Você é luz do mundo, porque a luz de Cristo está em você. Então seja diferente. O ambiente das escolas pode nos proporcionar jovens ou também pode nos proporcionar escândalos. Anota isso, por favor. O ambiente da escola pode me proporcionar muitos jovens na presença de Deus. Através de mim, eu sendo fonte de bênção para eles, mas eu também posso gerar escândalos. E algumas pessoas, quando se fala de pecado, de escândalo, ele nunca fez, ele é bom. Mas se nós não vigiarmos, nós iremos cair. Nós iremos cair. As escolas estão sendo atacadas pelo diabo. E vocês têm visto isso. Essas ameaças de massacre tem muito a ver com a geração que Deus tem levantado dentro das escolas. Porque não é só no Acre. Em outros estados o Senhor tem levantado os jovens, assim como vai levantar vocês. Para fazer essa obra de ganhar milhares de jovens em escolas. O inimigo ele está do outro lado. Mas a nossa identidade nos garante a vitória. Aleluia! Eu creio nisso. E agora eu quero dar um intervalo para vocês. Para depois a gente falar sobre o próximo ponto. Tá bom? Então fiquem à vontade para beber água no banheiro. 10 minutinhos. Aí a gente volta. Pode ser? Se vocês quiserem beber água, se tiverem qualquer dúvida, podem Tem café. contar pra mim.